Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Almira do canal Era Uma Vez e como vocês já devem saber se acompanham o meu canal, eu estou fazendo um projeto de leitura coletiva do livro Os Miseráveis de Victor Hugo. E neste vídeo eu trago as primeiras impressões, as minhas impressões de leitura da parte de número 1, intitulada Fantine. Primeiramente eu vou comentar como eu estou fazendo as marcações. Essa parte vai até a página 345, nessa minha edição da Martin Claret. Como vocês podem observar, eu fiz inúmeras marcações em post-its. E eu ia comentar no outro vídeo de apresentação, que eu vou colocar aqui no card para vocês, mas eu acabei esquecendo. Eu estou utilizando 8 cores de post-its e para cada cor existe uma função, existe um objetivo, certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro post-it, que é esse azul, eu coloquei as marcações que eu considerei relevantes da obra ou do autor. O post-it verde é sobre citações históricas. O post-it amarelo, que vai ser o mais frequente aqui, são reflexões que a obra me fez suscitar. O rosa é sobre pontos que eu quero citar na resenha. O laranja são frases que eu achei particularmente bonitas. Esse outro post-it azul eu deixei para dúvidas ou para citações tristes, porque acabou que eu tive poucas dúvidas até o momento, pelo menos, e para poder usar um pouquinho mais essa cor. A cor rosa, o post-it rosa, são curiosidades e o post-it roxinho são citações que têm a ver com o Brasil ou comigo. Em todos os meus vídeos de diário de leitura de Os Miseráveis eu vou abordar 5 pontos importantes. E você que não leu e ainda quer ler, mas não vai poder ler neste momento, pode ficar tranquilo, que quando tiver algum trecho que eu vá considerar como spoiler, eu vou dar aviso, para não atrapalhar a experiência de leitura de ninguém. Aqui eu quero só estimular que você pegue esse livro e comece a ler, porque ele é muito bom. O primeiro ponto que eu vou comentar é sobre o narrador. Ele é um narrador em terceira pessoa, onisciente, que sabe tudo, não só dos personagens em toda a sua complexidade, mas também sabe do contexto social e político ao seu redor. E ele muitas vezes rompe com essa barreira e ele acaba conversando com o leitor e dando as suas próprias impressões, inclusive sobre o autor da obra, o Victor Hugo. Eu acho, de certa forma, curioso o Victor Hugo narrar e falar de si mesmo na terceira pessoa. A gente já viu essa situação em algumas obras nacionais, então a gente percebe que existiu uma inspiração nessa narração do Victor Hugo também. E um livro que eu também vou comentar aqui no canal esse mês e que eu trarei resenha é um livro do projeto Lendo 12 Clássicos Nacionais, que eu vou colocar aqui no card para vocês conhecerem e também se quiserem participar. E o livro de janeiro é Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães. E eu consegui perceber aqui muitas semelhanças entre os narradores de A Escrava Isaura e o narrador de Os Miseráveis de Victor Hugo. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês e eu vou trocar o nome dos personagens para não dar spoilers, só para vocês perceberem a semelhança. E essa parte que eu vou ler de Os Miseráveis é da primeira parte, Fantine, do livro 7, do capítulo 3. Uma tempestade sob um crânio. Sem dúvida, o leitor já adivinhou que o senhor X era ninguém menos que o senhor Y. E agora eu vou ler o trecho do capítulo 12 de A Escrava Isaura. Agora os leitores já sabem, se é que há mais tempo não adivinharam, que a suposta X não é mais do que a Y. E o segundo ponto que eu vou comentar nesse diário de leitura é sobre a escrita, a linguagem e sobre as minhas dificuldades com a leitura até o momento. Nessa primeira parte, eu percebi que a linguagem ela é mais simples do que eu esperava. Ela não tem floreios e rebuscamentos desnecessários, apesar de ser muito bonita. E como a gente até comentou no grupo, dá vontade de jogar o livro dentro de uma bacia de marca-texto. Mas ainda assim é fácil de ler e fácil de você se prender na história. As primeiras dificuldades foram com as notas de rodapé. No livro 3, no início do livro 3, existem algumas páginas com vários acontecimentos históricos e várias citações de pessoas, de filósofos e escritores, e muitos deles a gente não conhece. Então acaba ficando um pouquinho mais difícil, mais lento, por assim dizer, mais lenta, por assim dizer, a leitura. O que também não foi grande coisa assim para dificultar a leitura do livro, não.
E nesse momento do vídeo eu vou começar a falar alguns pequenos spoilers que, se você não quiser saber, pode fechar o vídeo agora. Você pode terminar de ler a primeira parte e depois voltar pra cá, tá certo? O primeiro personagem do livro que vamos conhecer é um personagem que vai encantar a quase todos que leram o livro, e é o Bispo de Dignia, que é inspirado em um bispo real. E ele, apesar de ter um passado de homem comum, ele vai se transformar pela convicção de caráter, mais do que ao próprio instinto, em uma pessoa que realmente professa a bondade, a caridade e a fraternidade como pouco se vê, inclusive dentro da igreja. E ele teria me incomodado se ele fosse um personagem 100% perfeito, mas não, ele é um personagem complexo, que apesar de muito bondoso, tem um passado, e além disso, ele é firmemente um realista. Ele é a favor da monarquia e contra Bonaparte. E assim vai ter uma discussão no meio dessa primeira parte com um convencionalista, que foi uma pessoa que participou da Convenção Nacional, que contribuiu para a derrocada do rei Luís XVI. E através dessa conversa a gente percebe que ainda assim existe coisa para evoluir na alma do Bispo de Digny. O segundo personagem principal que vamos conhecer é o Jean Valjean. E realmente é muito emocionante a parte, que é o segundo livro, que fala um pouco mais sobre o Jean Valjean. Essa pessoa que foi esmagada pelo peso da pena, pelo peso da justiça, e que teve que passar 19 anos numa prisão de trabalhos forçados, tendo a grilheta como companheira, por unicamente ter roubado um pedaço de pão e quebrado a janela da padaria. Realmente ele foi condenado a 5 anos por este pequeno crime, e acabou se somando outros tantos anos por ele ter tentado fugir. Mas aqui cabe essa questão do questionamento da justiça em relação aos pequenos crimes. Mas ainda mais tocante do que isso é como a sociedade o trata depois que ele cumpre sua pena, depois que ele é liberado de forma legal. Mesmo com o dinheiro no bolso, não aceitam oferecer, mesmo pagando, um teto e um pedaço de comida, simplesmente por ele ter esse passado e um passaporte amarelo, confirmando que ele foi, e que ele ainda é, para muita gente, um bandido perigoso. E eu vou ler aqui um trecho para vocês que exemplifica bem o que eu acabei de falar. Assim, durante os 19 anos de tortura e escravidão, aquela alma elevou-se e degradou-se ao mesmo tempo. Por um lado, nela entrou luz, por outro trevas. Jean Valjean não era, como se viu, de natureza má. Quando entrou para as galés, ainda era bom. Ali condenou a sociedade e tornou-se maldoso, condenou a providência e sentiu tornar-se ímpio. E ademais, a sociedade humana não lhe fizera senão mal. Ele nunca conhecera senão seu aspecto irado, chamado por ela de justiça, que mostra aqueles a quem toca. Os homens nunca se aproximaram, a não ser para maltratá-lo. Todo contato com eles havia sido um golpe. Nunca mais, desde sua infância, desde sua mãe e sua irmã, nunca mais encontraram uma palavra amiga, um olhar benévolo. De sofrimento em sofrimento, chegou pouco a pouco a convicção de que a vida era uma guerra em que ele era o vencido. Mal podia esperar Jean Valjean que a única mão que lhe seria estendida seria justamente a do Bispo de Digny, que não só lhe daria o teto para passar a noite, mas também um prato à mesa, junto com ele para cear. Contudo, a alma corrompida de Jean Valjean estava em um determinado ponto que ele acabou roubando o Bispo de Digny durante a madrugada. Ele foi capturado, mas ainda o que ele menos esperava era que, quando fosse interrogado, o bispo dissesse que ele não tinha roubado, que ele o tinha dado, essas coisas que ele tinha roubado durante a madrugada. E assim aconteceu, juntamente com um roubo à beira de estrada de um pequeno garoto, que ele acabou fazendo de forma inconsequente uma profunda transformação em sua alma, que culminou na sua transformação em uma outra pessoa, inclusive com outro nome, chamado Madeleine. Na sequência, vamos conhecer Fantine, uma bela jovem, inocente e ingênua e afeita aos pequenos prazeres, como cultivar flores e cuidar de animais. Mal sabia ela que seria completamente enganada por um canalha de nome Tholomyès. Eu fiquei com muita raiva desse Tholomyès enquanto eu li o livro. E ele acabou deixando-a com uma filhinha pequena para criar. Ela foi completamente abandonada pelas suas amigas
e também acabou não conseguindo se manter no emprego. Então ela ficou à própria sorte, tendo uma pequena criança para cuidar. No fim das contas, ela decidiu voltar à sua cidade natal, mas sabia que não conseguiria nenhum trabalho com uma criança tiracolo. E aqui eu comparo o trato da sociedade com essa mãe solteira com o de um ex-forçado, um ex-presidiário. Parece a mesma coisa, não importa o que você faça ou o que você é, mas o que você fez. E eles já ficam sempre com a mão levantada com uma pedra, prestes a jogar na sua cara. E ela acaba, por infortúnio, encontrando à beira da estrada os estaladageiros Thénardier, um casal abominável que tinham 2 filhas, e ela acaba se encantando por essas meninas que são muito bem cuidadas e pensa que sua filha poderia ser tão bem cuidada quanto. Então ela acaba oferecendo a sua filha para ser criada com esses Thénardiers a um custo que ela haveria de pagar. O que ela não sabia é que eram pessoas de muito mau caráter, que acabariam explorando-a, não só financeiramente, mas também maltratando a sua filha, fazendo com que ela vista somente trapos, coma do chão junto com os animais e se seja submetida também a numerosos trabalhos forçados. Nesse momento a gente é absolutamente tocado. Não há, eu acredito, quem não fique pelo menos um pouco emocionado lendo essa história triste de Jean Valjean, de Fantine e sua filha Cosette, e também ficando abismada o quanto as pessoas podem ser cruéis e más a troco de nada. E depois de deixar metade do seu coração à sua filha com uma pessoa estranha, com os Thénardier, ela acaba indo para a cidade, Fantine, onde encontra um emprego e acaba inicialmente bem. Só que depois ela é vítima de línguas maldosas e aí ela acaba numa degradação sem fim. A gente olha para o poço e a gente não consegue enxergar o fundo. Fantine vai cada vez mais baixo, até a gente pensar que não existe mais por onde ela afundar. Nesse momento a história se entrelaça e a Fantine conhece finalmente o Madeleine, que na verdade é o Jean Valjean, ao mesmo tempo que também aparece um outro personagem que é o Javert, um inspetor de polícia, um fanático, aquela pessoa que não consegue pensar fora da caixa, que tem delírios de grandeza e que apesar de tudo ela se considera no seu dever e na sua grande importância julgar as pessoas, principalmente se você for daquelas pessoas da ralé, dos miseráveis que não têm a fortuna e que não têm importância social. O Javert, assim como muitas pessoas que ainda existem atualmente, não acreditam que uma pessoa possa mudar, que possa se recuperar. Então, para ele, todo ex-forçado deveria ser visto com muita vigilância. E se ele saísse um pouquinho da linha, mesmo que não cometesse um crime, ele era alvo de perseguição. E com esse breve resumo que eu fiz dos personagens, não dá pra falar sobre tudo que esse livro fala na primeira parte. Eu vou comentar muito mais coisas no grupo do WhatsApp. A gente percebe que mais do que falar sobre o regime que existia na França no período pós-napoleônico, no período da Restauração em sua maioria, que foi quando o Luís XVIII retomou o poder, a gente percebe que ele vai falar sobre iniquidade social, sobre injustiças e sobre miséria. Vamos acompanhar, além do cenário político e econômico, também o embate entre o atual e o antigo regime, da igreja contra o Estado, dos ricos contra os pobres, das mulheres contra os homens, dos justos contra os injustos e da justiça contra os miseráveis. E o quinto ponto que eu vou comentar aqui com vocês são os meus sentimentos com a obra até o presente momento, com a parte número 1, Fantine. E eu devo confessar que eu chorei em vários momentos, assim, chorar copiosamente, de ter que fechar o livro para poder respirar, para poder refletir também sobre o que eu tinha lido. E assim, tem determinados momentos que, assim, não é só tristeza o livro, que você se sente esperançoso, que dá aquele calor dentro do coração e você pensa, poxa, as coisas podem ser melhores, existe alguma esperança ainda em sim. E por fim, eu gostaria de desejar que você continue acompanhando essa playlist. O próximo vídeo vai sair daqui a 2 semanas e será o correspondente à parte de número 2, Cosette. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Obrigada!